Olá para todos, mais uma vez gravando então um vídeo para o meu canal Jocir Sartor, as realidades espiritual Jocir Sartor, onde estarei hoje comentando para vocês sobre o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, onde mais na parte final do livro traz umas considerações interessantes sobre o futuro daquilo que lá em 1938, quando esse livro foi psicografado, foi ditado pelo Espírito Emmanuel, ele mencionou alguns trechos sobre o futuro. Um futuro que hoje vivemos e que estamos está sendo bem claro, bem evidente que estamos vivendo esses momentos de finalização de etapa evolutiva, de transformação profunda na Terra e na humanidade, e que corresponde às diretrizes das hierarquias maiores que coordenam todo esse trabalho, esse movimento evolutivo. E aí no livro diz assim: há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Os campos estão despovoados, os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agregação e terrorismo, de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do extremismo. Onde estão os valores morais da humanidade? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Ele continua dizendo: somente o espiritismo, e eu já diria somente a espiritualidade, porque a coisa não se restringe a um movimento como apenas ao espiritismo, mas a toda uma espiritualidade superior que se manifesta em toda a humanidade, ou que pelo menos tenta se manifestar para essa humanidade encarnada vindo dos mundos superiores, né? Ele diz: somente o espiritismo, prescindido de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença neste barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino, barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Então vocês veem que, como o livro foi psicografado em 1938, nós podemos verificar que é bem a época precedente da Segunda Guerra Mundial. Mas se nós considerarmos essas colocações para os dias atuais, fecha completamente com o que vivemos, né? E aqui ele continua dizendo: convenhamos em que o esforço do espiritismo ou da espiritualidade é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é seu único diretor no plano das realidades imortais, e agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. Então vocês veem que é bem o que nós estamos novamente vivendo aí, com todas essas convulsões sociais, com todas essas ditaduras sendo colocadas à prova, muitas sendo derrubadas, como recentemente aconteceu e está acontecendo, onde existe a intervenção, embora pareça para nós uma intervenção muito fraca, muito vaga, mas existe a intervenção das hierarquias para fazer com que toda a ordem no planeta se restitua, a ordem na humanidade, né? Mas é claro que isso para o tempo terrestre demora, porque depende de uma série de movimentações, de entrelaçamentos, de opiniões,
de vontade das pessoas de querer mudar realmente, despertarem para aquilo que não é opressivo, despertarem para aquilo que é uma realidade superior, que está além, muito além do poder, do dinheiro, muito além das questões materiais, né? São aspectos bem transcendentes. E ele continua então, Emmanuel, dizendo: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Para quem não sabe, Jesus é considerado o governador supremo, ou aquele ser que nós conhecemos como Jesus, considerado a hierarquia maior desse planeta, que coordena o planeta Terra em sua evolução superior. Então ele continua colocando: reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez. Aí é lógico que outras reuniões tantas ocorreram, né, na atmosfera terrestre, desde que Jesus recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Então é lógico que Jesus não é aquele ser que muitos pintam, né, ou divulgam, que morreu na cruz, que tirou todos os pecados do mundo, todos os erros do ser humano, foi tirado porque ele morreu na cruz. Isso é uma alegoria, é um conto que criaram, onde Jesus foi a hierarquia máxima que se manifestou no planeta, e ele veio trazer toda uma informação de evolução para essa humanidade evoluir. E bem ao contrário do que muitos pensam, ele não morreu na cruz, ele simplesmente se desmaterializou e voltou a se manifestar para os seus seguidores dias depois, onde ele materializou um corpo físico para não chocar a humanidade da época, para não chocar aquela comunidade que estava ali próxima, e depois ele veio a provar que realmente é óbvio que ele continuava vivo, tanto é que se manifestou depois para os seguidores, como eu disse. Então ele coloca dizendo aqui que nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Um outro trecho aqui do livro que eu achei interessante, ele diz assim: a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha, a cadeira elétrica na própria América, da fraternidade e da concórdia. E isso sem contar então das questões do lado oriental, que também de muitas nações que continuam com pena de morte, com punições gravíssimas contra as pessoas, só porque elas resolvem discordar dos governos, discordar daquilo que é falado. E todos aqueles que tentam seguir, seja lá o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, na sua essência, na sua verdadeira essência do bem, da bondade, são perseguidos, são mortos, são presos, né, por justamente não concordarem com aquilo que é passado na essência superior desses grandes seres que se manifestaram em algum momento no planeta Terra. E aí ele continua dizendo: mas é chegado o tempo em que o reajustamento de todos os valores humanos, é chegado o tempo em que há o reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais, de dores, né, do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então vocês veem que já lá naquela época o Emmanuel já falava das dificuldades que a humanidade ia passar. Claro que ele não citou somente o fato da Segunda Guerra Mundial, mas provavelmente ele estava abrangendo tudo que viria pós também Segunda Guerra Mundial, com todas as revoluções que
que ocorreram, né, nos vários países do planeta, né? Então, são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Então vocês veem que, mais uma vez, ele se referindo a todas essas tribulações, né, todos esses conflitos, esses desequilíbrios que a humanidade estaria para passar e está passando, né, lá de mais ou menos 1938 para cá, onde todos esses aspectos são colocados à prova e onde que realmente, que nem ele fala aqui, a realidade do espírito é o que triunfará, ou seja, os conceitos superiores, a realidade de uma humanidade com outra mentalidade, com outros sentimentos, mas que até chegar a esse nível terá que se passar por etapas bem desagradáveis. Aí ele continua dizendo: o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Continuando, ele diz: uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Quando ele fala aqui em Jerusalém, ele está se referindo a todos os filhos ou seres, né, aos encarnados que fazem parte ou que aceitam conceitos superiores de Jerusalém, no sentido do lugar que Jesus pregou, que passou o seu conhecimento, tentou trazer, esclarecer conceitos cósmicos superiores com a manifestação do amor acima de qualquer coisa. E ele diz aqui, né, chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas, porque o ser humano insiste em continuar com a consciência bitolada, com a consciência pequena, sem querer despertar para algo maior, sem querer despertar para as leis cósmicas, né? E ele continua dizendo: condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre como um império romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. E aí, é claro, estendendo, né, ao século XX e ao século XXI compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos, né? Que inclusive se vê que não é esses acontecimentos realizados só pelo ser humano, mas a própria natureza do planeta está em plena transformação, né? Ele continua dizendo: todavia os operários humildes de Jesus ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Ou seja, todos os seres voltados para o bem devem ouvir as instruções das hierarquias, as instruções do bem, da harmonia, do equilíbrio, para que haja uma conscientização real, né, de tudo que deve ser vivido.
E ele continua então descrevendo aqui: sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E a espiritualidade terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado e eu diria até das demais religiões e filosofias restauradas, né? Trabalharemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor. Todos somos dos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido, ou seja, o convite que essa grande hierarquia que coordena o nosso planeta e as demais hierarquias fazem para que o ser humano se volte para uma evolução maior, para um crescimento maior e que cada um que quiser possa despertar para um nível de trabalho, de doação, né? Nem que seja durante o sono físico, durante o momento que o corpo físico esteja descansando, que a gente se coloque à disposição de todas as hierarquias do bem, da luz, né? Para que a gente consiga colaborar de alguma forma com a implantação dessa harmonização, desse equilíbrio, mesmo que muitas vezes pareça difícil ou até possa parecer impossível que algo de bom, de melhor, possa se manifestar nesse planeta, né? Mas é o destino que está já escrito pelas hierarquias superiores e que a Terra realmente se libertará definitivamente de toda essa influência negativa, toda essa influência dessa mentalidade já ultrapassada, desse materialismo cego. Mas, como vemos aqui que o Emmanuel cita, teremos que passar ainda por momentos, já passamos, a humanidade já passou por momentos bem difíceis, né? Mas ainda teremos que passar por mais algum período de desequilíbrios, estamos vivenciando todo esse momento, né? E é importante que a gente se mantenha longe do estado de desequilíbrio coletivo, que a gente se mantenha o mais elevado possível, em sintonia com os níveis superiores, onde a gente poderá receber as instruções necessárias dessas hierarquias para saber ou intuir, né, sermos intuídos para aquilo que devemos fazer, como agirmos, ter muita paciência, muita harmonia, para inclusive transmitir para os outros quando estiverem num estado de desequilíbrio, num estado de desespero que já vivemos plenamente nos dias atuais, né? E aqui ele continua dizendo: todos somos, aliás, revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental, e eu diria e oriental também, né? Atualizando para os dias de hoje. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces, ou façamos as nossas sintonias superiores, nosso estado de meditação em conexão com o plano superior, né? A noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Então, como a gente pode ver, como a gente pode observar, apesar de todas as dificuldades, de todos os movimentos perturbados que hoje a humanidade segue, sempre existe aqueles que estão voltados para o bem, que querem fazer o bem, querem realizar o bem e que por isso devem se reforçar essas sintonias superiores para que a gente consiga também ser focos de luz aqui no meio dos encarnados, trazendo algum tipo de
de cura, algum tipo de elevação, de esperança para todos que estejam aqui, embora é óbvio que não é fácil, é um desafio para cada um de nós encarnados. A gente sempre tem que lembrar que nós fazemos parte dessa grande família, gigantesca família espiritual superior. Então nunca estamos sozinhos. E embora pareça que muitas vezes o mal vence, que o mal está conseguindo dominar o bem, isso é pura ilusão, porque vamos observar na própria história da humanidade, mesmo hoje o que está acontecendo, vamos perceber que toda pessoa maldosa, toda pessoa que quer impor a sua vontade, termina sendo enfraquecida, termina perdendo o controle do seu poder, do seu domínio e termina sucumbindo às forças superiores, né? Não podemos nunca esquecer que tem toda uma coordenação superior que dirige todos esses movimentos que ocorrem no nosso planeta. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, esse momento de reflexão, essas colocações do Emmanuel, trazendo esses esclarecimentos sobre as mudanças no planeta, né? E então, se gostaram, lembre-se de clicar lá no gostei, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo novas informações, novos conteúdos para todos. Até mais!